Olá, estamos aqui para mais um podcast para o canal Ecos de Experiências. E hoje nós vamos conhecer juntos a história de uma irmã que eu conheci durante os trabalhos nas igrejas, inclusive a minha, e foi o próprio Deus que colocou no meu coração de convidá-la. E hoje eu tenho o prazer de recebê-la no nosso podcast, que é a irmã Estelita Nunes. Paz. Muito feliz de ter aceitado o meu convite. Como eu te disse, Deus colocou no meu coração, não conheço a sua história, vou conhecer junto com os nossos seguidores, mas tenho certeza que vai ser para a edificação das nossas vidas. Amém. E já vou começar te perguntando, a irmã já nasceu num lar evangélico ou professava outra fé? Como que foi a vida da irmã? Não nasci no lar evangélico. Minha família era católica e aos meus 22 anos, né, eu aceitei Jesus. Na verdade, Jesus que me aceitou, né? É verdade. E uma longa caminhada, né, pela misericórdia de Deus. Nós, dos 22 anos até a minha idade, né, graças a Deus, nós estamos aí falando um pouquinho de Jesus. Sim, a irmã disse que conheceu Jesus aos 22 anos. Me fala como que foi essa conversão? Foi através de alguém? Como que foi? Sim, a minha conversão foi através da vida do meu esposo, né? E momentos difíceis que nós passamos, e através dele que eu aceitei Jesus. E ao longo da caminhada, né, ele afastou, e o Senhor ali me firmou meus passos, né? Fui conhecendo a realidade, né, o que verdadeiramente é servir a Cristo. E o Senhor foi me lapidando, trabalhando em minha vida, né? Não foi nada fácil, tendo que negar, né, as coisas da carne, né, os nossos desejos carnais. E graças a Deus o Senhor tem nos sustentado até aqui. Glória a Deus por isso. A irmã pertence a qual igreja? Pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui no Village, né? Mudei para cá tem 3 anos e fazemos parte, viemos, né, do Ministério Alfa, das Assembleias de Deus, né, do Rio. Nosso pastor lá era o pastor Monzer de Andrade, e pela misericórdia do Senhor, hoje nós congregamos, né, com o nosso pastor Leonardo Albuquerque, na DEV. Eu quero já desde já agradecer a ele, né, que nos permitiu gravar esse podcast aqui. Creio que Deus tem honrado a sua vida nesse lugar. Sim. Como eu comentei, eu conheço a irmã por ver as obras que a irmã tem realizado. Inclusive, o dia que nós entramos em contato, a irmã estava em uma visita. Me fala sobre esse ministério. Apesar da irmã não ter um título, né, mas é obreira da casa do Senhor, tem feito a obra, e pelo que eu conheço, se o pouco que eu conheci a irmã, não tão pessoalmente, mas já vejo assim que vem se envolvendo, fazendo a obra de Deus. Me fala sobre o trabalho que a irmã realiza. Sim, nós viemos, né, ali do Rio, fazendo a obra do Senhor. Nós trabalhávamos no trem, fazendo evangelismo, e através dos trabalhos, né, que nós fazemos parte ali no Rio, dos congressos, né, a União Feminina, né, fazia parte da UFADERJ, o FADECAM, e ali fomos coordenadoras pela misericórdia do Senhor, fomos, né, coordenadoras também no Ministério Alfa. E assim, o Senhor tem nos honrado, né, ao longo da caminhada, não que foi fácil, muitas percas, né, vim ficar viúva muito nova, e assim, bastante batalha, né, com meus 2 filhos, e Deus tem, assim, cada dia nos lapidado, né, e quando a gente se propõe fazer a vontade do Senhor, aí que as coisas ficam mais difíceis aos nossos olhos. Mas nós pegamos experiências que Deus tem nos ensinado muito, e verdadeiramente a gente, assim, é muito chamado de missionária, mas o título de missionária é muito forte, é muito puxado. E aí eu prefiro, né, que me chamam de serva, porque quando nós se prontificamos em ser servo, né, a gente serve. É melhor servir do que receber. E a gente fazemos obra missionária, né? Já viajei para o Espírito Santo, alguns lugares, com alguns grupos, e pela misericórdia do Senhor, nós temos alguns grupos aqui no Rio das Ostras, né? Algumas irmãs nos colocaram, né? E assim, tem sido bastante, fazemos parte, né, do grupo de evangelismo e missão aqui da DEV,
E graças a Deus temos visto um pouquinho as pessoas, né, por baixo dos batidores, né? Olha assim, ri das ostras, praia, foca, mas é muito dependente de Deus. Muito dependente mesmo de Deus. Almas, né, lares, né, que nós visitamos, fazemos obra, e aos nossos olhos carnais, né, tá tudo a maravilha, é bonito, mas por dentro só Deus sabe a necessidade dos casais. É verdade. E tem sido, né, glória a Deus que a igreja de Rio das Ostras tem se levantado, mas quem olha, né, no Face, na internet, imagina que são só flores, mas tem muita alma perecendo. A gente fala muito isso, né, que muita gente quer ir para África, quer ir para aqui, para ali, mas aqui pertinho de nós tem muito o que fazer, né? Muitas verdade. almas perecendo, muitos jovens perdendo a vida. E glória a Deus, eu glorifico a Deus pela sua vida, né, que tem se prontificado. A irmã falou comigo sobre perdas. A irmã perdeu o esposo, né? Sim. Gostaria que a irmã falasse sobre isso e outras situações que a irmã enfrentou, que eu imagino que tenha sido difícil. Sim. Na minha caminhada, né, assim, nós viemos perdendo irmãos, parte de mãe, e aquilo ali foi, né, nos trazendo experiência, e até mesmo irmãos, parte de mãe, assim, que perdi 5 irmãos, né, parte de mãe, e eu fazendo, assim, obra missionária, e eu falando, Senhor, que é isso? Não vou não. E o Senhor falando, vai, que é através da sua ida que eu estou te lapidando. Inclusive, nessas percas, né, dentro de um ano, perdi 2 irmãos. E eu tive que fazer ali reconhecimento, ajudar a mãe. E através de reconhecimentos, né, através da perca, Deus me provou ali que, devido à perca de um irmão meu, né, foi tirado, né, foi matado. E ali eu tive que ser testemunha do jovem que assassinou meu irmão. E aquilo ali causou um conflito, mas um conflito que Deus falou, é no silêncio que você vai vencer. É no silêncio que vai ser curada a sua dor. E realmente foi no silêncio que a minha dor ali foi curada, né? Porque aos olhos humanos, né, para Jesus nós somos todos iguais. Sim. Né? Não tem pecadinho, não tem pecadão. E ali eu me lembro que uma dessas percas foi uma afronta muito grande em minha vida, que eu pensei que eu iria até morrer por eu ter assinado por um jovem que assassinou meu irmão. Mas o Senhor falou assim, é no silêncio que eu vou te dar a vitória. E ali a minha família pôde ver Deus trabalhar em minha vida. Aí depois veio, né, a perca de esposo, né? Deus me sustentando ali com meus 2 filhos. Aí veio a perca de mãe, né? Uma perca que não imaginava que ia passar tão rápido assim, mas o Senhor nos provando, né? Ele prova aquele a qual ele ama. Ele preparou assim a minha mãe de uma forma tão rápida e falou que era melhor levar para ele, porque para que não viesse se perder. E nós, né, não querendo aceitar o querer do Senhor, mas quando a palavra dele brada dentro do nosso coração, é necessário aceitar, né? É verdade. E ali o Senhor nos tratando, né, do nosso sentimental, né, nós carregando assim algumas feridas, mas o Senhor é aquele que cada dia vai curando as nossas feridas. E dentro dessas percas, né, a gente vai aprendendo que a vida de Jesus não foi nada fácil para nós hoje estarmos aqui fazendo a vontade dele, né? Falar de Jesus não é nada fácil, nós temos que falar, pregar o que vivemos, né? E algumas, né, situações que nós passamos por perca e nós olha para dentro da gente assim e fala, Senhor, nós estamos sendo provados igual Jó. Mas aí Deus vai, né, nos mostra que verdadeiramente não estamos sendo provados igual Jó. Porque Jó perdeu tudo, tudo, tudo. E nós, muitas das vezes, perdemos só antes querido, né? E Jó não, Jó podia blasfemar, Jó podia murmurar, né? Que foi por completo, foi bens materiais, foi filhos, né? E assim, mas pela fidelidade de Jó, Deus retribuiu tudo em dobro. É verdade. Realmente, quando a irmã começou a falar sobre as perdas, eu lembrei de Jó. Mas
É o Senhor que sustenta, né? Verdade. Imagino que no caso da sua mãe, né, que é o caso mais recente, a perda mais Sim, recente, sim, eu creio que o Senhor tá consolando a irmã, né? Porque quando a sim. gente perde, a gente a gente nunca vai esquecer, mas é o Senhor quem vai nos consolando, quem vai nos confortando, e mais ainda quando é para a glória dele. Porque a Bíblia fala, né, que tudo contribui para o bem daqueles Para que o amam bem. a Deus. Eu costumo brincar falando, meu Deus, se a Bíblia diz que é tudo, tudo bem, mas que tem coisas que, né, é difícil a gente imaginar. Mas tem, sim, um objetivo. E enquanto isso vem acontecendo, a irmã tem sido o livro que o mundo lê. A sua história tem sido vista e com certeza pessoas têm se rendido a Cristo através do seu testemunho. E eu fico muito feliz porque eu realmente não sabia nada a seu respeito. Mas eu sei que quando é Deus que coloca no coração, ele garante. É E verdade. além das perdas, houve alguma coisa assim que foi um divisor de águas na vida da irmã? As perdas eu acho que já é o suficiente, mas sempre acontece alguma situação, alguma experiência muito grande que a irmã tenha tido e acha que seria importante falar? No meio dessas experiências que eu tive, das percas, eu pude, né, passar com o meu filho um acidente que abalou, né, Piabetá, Duque de Caxias, né. O nome do meu filho foi parar até em São Paulo, né, alguns amigos orando, e ali o acidente do meu filho foi muito impactou, né. E ali eu posso dizer que eu tive uma experiência com Deus, porque eu ficava falando: "Senhor, eu quero evangelizar. Senhor, eu quero fazer a obra dentro do hospital". E quando meu filho sofreu um acidente, eu fui fazer a obra dentro do hospital e Deus provou ali a minha fé. Provou a minha fé, trazendo a vida do meu filho de volta, né? Porque ele já ia a óbito, Meu né? O médico falou que não tinha jeito, acidente de carro? atropelado por moto. Meu Deus. Atropelado por moto, e ali esse acidente do meu filho, até os espíritas teve que orar pelo meu filho. Meu Deus. Até os espíritas. E eu tive muito apoio, sabe? Muito apoio mesmo. E através dessa experiência que eu tive com Deus, né? E no momento da minha vida, Deus mostrou para mim que nós temos que ser fiel no pouco, que o muito Ele há de acrescentar. E ali Deus também me provou a respeito, que a gente fala tanto sobre o amor, né? Prega tanto sobre o amor. E Deus falou: quero ver se verdadeiramente o que você prega, você vive. E ali me provou, sabe, a respeito do amor, de uma forma tão grande que ficou marcado na minha vida. Através do que aconteceu com o meu filho, Deus, ele me deu ali a sabedoria de como tratar e resolver, né, algo semelhante em vidas, né, almas, até mesmo, né, alguém que queria tirar a vida, né, do jovem por causa do acidente do meu filho. Mas Deus, né, quando nós estamos ligados no Senhor, ele nos dá assim uma interpretação diferente do mundo, né? Sim. E não podemos agir com a nossa emoção, mas sim agir, né, da vontade de Deus. Ali fui chamada de maluca, ali fui chamada de. Mas você está com seu filho no CTI, ainda está abraçando ainda o jovem. E Deus, ele mostrou para mim que se na época do acidente do meu filho ele tivesse morrido, meu filho tinha acabado de descer as águas. E Deus falou comigo, meu filho ia para a glória, mas o jovem que acidentou meu filho, Isso aqui é né, amor, né? De poderia, né, verdade. ir para o inferno. Então eu fiquei com a responsabilidade muito grande, né, da vida desse jovem. Então marcou muito a minha vida. Meu Deus Deus. deu vitória, né, meu filho, dentro do CTI, né, quem passou por uma situação difícil de mais de, posso dizer, mais de 10 metros de altura, mede um poste, né, quem passou por um acidente, que teve um coágulo, edema, veia vértebra, né? Tudo que a irmã imagina. A médica dizia que se ele sobrevivesse, ele ia ficar paralítico. E Deus foi e deu vitória, que meu filho serviu até o quartel. Olha que lindo, glória a Deus. Serviu até o quartel. Que bom, Glória a Deus, aleluia. E, irmã Estelita, porque a gente fala muito de amor, né? Sim, Mas é nesse momento que a gente é é provado, verdade. que a gente vê se realmente a gente tem o amor de Cristo. Porque imagina ver seu filho naquela condição e o motociclista estava inteiro, imagino, né? Não chegou a acontecer. E você, assim, além de perdoar, ainda ter que cuidar, porque um dia é prestar conta a Deus. Isso é lindo, é só o amor de Cristo que faria isso, Só o amor né? de Cristo. Porque as pessoas em volta tiveram outra atitude, mas Deus te chamou para amar, não tem jeito, não tem como fugir disso. Mas deixa eu te falar, nessa caminhada, servindo a Deus,
agindo com toda essa sabedoria, houve algum momento assim que você pensou em parar, não largar Jesus, porque quem serve a Jesus de verdade não tem vontade, mas às vezes tem vontade de parar a caminhada, parar de fazer a obra. Aconteceu alguma vez, alguma situação que te levou a esse extremo? Sim, eu posso dizer que quando o meu filho, né, assim, passou por uma situação muito difícil que jamais eu imaginaria que eu passaria, né? Meu filho hoje, pela misericórdia de Deus, está com 30 anos. Eu mesmo que sofreu um acidente, ficou assim marcado algo na minha vida que eu pedi a Deus a morte. Pedi a Deus a morte, eu falei, não, Deus não está comigo não, essa situação difícil que eu estou passando, jamais, Senhor, eu há de sobreviver esse processo. Mas quando eu comecei a entender que era o querer do Senhor, aí dentro desse processo que eu passei, que foi um propósito de Deus, que eu estava pedindo a Deus, Senhor, tira a minha vida, que eu não vou sobreviver esse processo, tira a minha vida, que eu não vou sobreviver esse processo, mas dentro da presença do Senhor. Falei, Senhor, não quero desviar da tua presença, né? Eu fiz um voto com o Senhor, falei que jamais eu negaria o teu nome, então diante dessa situação que eu estou passando, não posso negar o seu nome, mas também eu não posso morrer dentro desse processo. Então, Senhor, para não, seu nome não ser envergonhado, tira a minha vida. Tira a minha vida, tira a minha vida. E quando eu fui pedindo a Deus para tirar a minha vida, eu desfaleci. Desfaleci meu corpo físico, né? O Senhor permitiu eu entrar em coma, né? Desmaiei, entrei em coma. E eu escutava todo mundo em minha volta falar, mas meu corpo não reagia por causa da situação que eu estava passando. E eu fiquei na noite de domingo, né? 8 horas da noite dentro da minha igreja, até a terça pela manhã. Meu Deus, desacordada? Desacordada. Meu corpo não reagia, né? E ali, sabe, meu padrinho, né? Na época ele... Não, minha filha está morrendo, minha filha está morrendo, ela não reage. E a minha família, com o pessoal da minha igreja, né? Já tinha me levado para o hospital. Lá falaram que eu estava em crise de ansiedade, depressão. Me deram medicamento e eu não reagi. E eu não reagia, mas no meu consciente eu escutava tudo que todo mundo falava, conversava. E ali eu, sabe, falei assim, não, Deus não está comigo, não, Deus não está comigo. Eu falei assim, Jesus, perdão. Perdão, eu não quero mais morrer, eu não quero mais me afastar da tua presença. E ali, sabe, foi um tratar muito forte. Que lindo. Um tratar de Deus muito forte comigo. E quando foi na terça pela manhã, aí o Senhor me trouxe ao movimento, né, do meu corpo físico. E quando o meu consciente voltou, eu só me lembrei que tinha trabalho de oração na minha igreja, né, ali em Piabetá. E eu lavei o rosto assim, eu falei, preciso de ir para oração, porque a oração, né, a oração, irmã, olha, a oração é tudo na nossa vida, é o alimento que nós não podemos perder o foco. É verdade. Meu Deus, que experiência linda. Mas, Thelita, eu vejo que a irmã tem história, né? Uma história de vida linda, com certeza muitas experiências com Deus. Já ficamos sabendo de muitas, mas devido à bagagem que a irmã vem carregando desde que se converteu, eu imagino que a irmã tem algumas experiências de viver algum sobrenatural com Deus, além desse que a irmã acabou de me contar, mas tem alguma outra experiência que você gostaria de compartilhar conosco? Ou outras? Sim, eu tenho a experiência dessa trajetória todinha da minha caminhada, né? Eu só vivia de testemunho, né? Só vivia de testemunho dos outros, né? De ouvir, né? De ouvir. Igual o jovem, só de ouvir falar. Mas Deus, né, ele vai nos trazendo experiência através dos processos que nós vamos passando, né? Passei processo com mãe, né? Minha mãe, antes de vir a óbito, né? Ela foi criada com vó, né? Lá católico, depois minha avó se converteu. Aí aos meus 15 anos, eu ia muito pra missa, né? Ia muito pra missa, aí veio meus 17 anos, né? Minha avó que me criou veio a óbito. E quando eu decidi, né, não frequentar mais assim as missas, né? Porque eu achava que ali na missa eu ia, né, as minhas
tristeza ia ser resolvida, né? E Deus ele veio me trazendo assim para um particular mais sobrenatural que me mostrando, né, a realidade. A realidade é que quando eu comecei a ajudar minha mãe, né, no lado espiritual, eu passava muita afronta assim pelo lado espiritual, guerra espiritual que eu falava, não, não vale a pena eu passar por isso não. Aí Deus me ensinando, vale sim. E tinha momentos que eu chegava na casa da minha mãe, dia de domingo eu largava tudo. Aí Deus falava assim, ó, vai na sua mãe que está acontecendo isso, isso e isso. Aí eu largava tudo, né? Eu largava meus filhos, ia para casa da minha mãe. Aí quando eu chegava na casa da minha mãe, era processos em cima de processos, e eu falava, Deus, eu não vou aguentar, o Senhor não me chamou para isso, e, sabe, resolver coisas que eu não fui, né, assim, posso dizer que eu não fui criada para aquilo, completamente diferente, mas o Senhor nos chamou para uma responsabilidade que eu guardei assim em meu coração que a nossa luta verdadeiramente não é contra a carne nem contra o sangue, é sim contra a potestade do diabo. Porque tinha os momentos que eu ia ali no lado da minha mãe, aí quando eu chegava lá que eu ia entender o propósito de Deus, né? Era guerras espirituais e ali eu, graças a Deus, conseguia, né, ajudar minha mãe, né, resolver aqueles problemas e retornava para o meu lar, mas teve guerras espirituais que, sabe, quando a gente sai para fazer a obra, que você tem que estar ligada no Senhor, lares, né, famílias que estão sendo bombardeadas pelo adversário de nossas almas, e assim, se você não sair, né, para fazer essas visitas no nome do Senhor, você passa vergonha. O crente que não está preparado, ele passa vergonha, porque vem ali as afrontas do diabo, né? E você tem que estar a todo momento preparado por Deus para receber. E o sobrenatural de Deus, verdadeiramente, né? Nós temos que viver para ver o sobrenatural de Deus. Sim. Porque só de boca falar, não, quando você pega a experiência do que é um sobrenatural de Deus, né? Você sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra a potestade do diabo. Então, o sobrenatural de Deus é a existência, né, de que o milagre que Deus faz em nossas vidas, né? O milagre que hoje eu sou nas mãos do Senhor, né? E assim, momentos difíceis de eu estar reunido com os irmãos na igreja e minha família está sendo bombardeada pelo diabo, né? Até mesmo pelo tráfico. E o Senhor colocar a igreja em oração, unir, né? Não somente assim dentro do meu lar, mas propósito, né? Que a gente se reúne, né? Para vencer as guerras. E Deus tem nos mostrado que verdadeiramente é muito importante quando a gente se reúne para ver o sobrenatural do Senhor. Ele é o mesmo, ele não mudou. É verdade. A irmã falou sobre a sua mãe, ela se converteu através da sua vida. Creio que também, porque ela ficou momentos, né, muito sozinha. Minha mãe foi mãe de 9 filhos e ali ela foi perdendo e ela, olha, não quero mais servir esse Jesus porque eu estou decepcionada. Falei, mãe, Deus, ele não tem culpa dos nossos atos. Deus, ele não tem culpa. E ali ela, sabe, foi evangélica, de ser evangélica ela foi pro candomblé, aí do candomblé ela foi evangélica de novo. E assim, quando ela falou para mim que estava pronta, né, pronta, aí o Senhor, sabe, usou os vasos dele para mim. Falou, vou eu preparar e vou levar para mim. Porque Deus falou, é necessário para que não venha se perder. Sim. E ali o momento que Deus usa os vasos, né, a gente pensa muita coisa, né? Será que é meu filho? Será que é um... Sabe, quem tá próximo ali? Porque eu vivia distante, né? Morando em Pebetá, minha mãe em Caxias. E ali minha mãe não conseguia ficar firme, mas prove Deus, né, o momento certo, quando ela falou que estava pronta, o Senhor colheu para ele. Glória a Deus por isso. O emocional dela viveu muito abalado, né? Por isso ela... Muita perca, foi de filha, sabe? Deus, assim, eu que tive que resolver situação difícil de irmãos, irmã, né? Que foram mortos.
E assim, na minha vida, entrei em depressão por 2 vezes, né? Imagina. Entrei em depressão por 2 vezes. A primeira vez foi a perca da minha irmã, que só eu que pude ver o corpo da minha irmã, né? E a situação que ela se encontrava. Então, depois que eu resolvi tudo, entrei em depressão por um dia. E entrei em depressão pela situação a qual eu já falei com a irmã, né? De algo, né? Assim, sobre filho, que eu não aceitava. E Deus, né, nos mostrou que não é como nós queremos, mas sim como Ele quer. E aí eu entrei assim em depressão de ter que tomar medicamento, ser tratado, ser afastada do trabalho, né, por algum período. E depois desse período, Deus ele mostrou para mim que somente Ele que podia dar um basta, né, nos medicamentos, né, assim na nossa vida espiritual. E eu fui num congresso em Piabetá e ali eu recebi o sobrenatural em minha vida através da pregação de uma conferencista na época, Jacira. Ali eu recebi o sobrenatural na minha vida, que eu tomava os medicamentos. Eu falei, Deus, se tu quiseres, a partir de hoje eu não vou tomar mais esse medicamento. E ali aquela conferencista, né, ela profetizou sobre a minha vida. Falou que a partir daquele dia, a partir daquele momento, eu não iria tomar mais medicamento. E aquele vale que eu estava atravessando, era necessário eu pregar em cima daquele vale, viver naquele vale, mas pregar em cima daquele vale, porque aquele vale ele não ia me matar, aquele vale eu não ia prosseguir tomando medicamento. E ali eu comecei a pregar no meu vale. E o meu vale, eu falei, Senhor, eu não aceito estar nesse vale, né? Na época foi uma situação muito difícil com um filho. Nenhuma mãe quer ver, né, um filho assim, situação difícil, né? E eu falei, eu morro, mas eu não quero ver meu filho nessa situação. E ali o Senhor, né, nos pegou, nos levou para o vale, nos tirou do vale, e eu tive que profetizar no vale, passando no meio do vale, tive que profetizar para vidas, e através do meu testemunho o Senhor me tirou daquele vale, né? Através de eu profetizar ali, em prol vidas, em prol almas. Deus ele me deu vitória naquele vale. Foi onde eu vim parar em Rio das Ostras. E quer falar como que veio parar aqui, como que foi a situação? Sim, vim parar aqui no Rio das Ostras, né, através da minha sobrinha, né, Vitória, que ela falou assim, tia, esse lugar não dá mais para a senhora não, vamos embora daqui. Aí eu falei, mas filha, eu não tenho condição nenhuma, eu vou fazer o quê em Rio das Ostras, largar minha casa, morar de aluguel? Tia, Deus vai suprir toda a necessidade. Aí eu falei assim, então vamos orar. Mas nessa de vamos orar, ela já tinha vindo passear na casa do meu irmão, aí gostou, né, a gente já vinha passear, e ela, ó, vou ficar aqui, a senhora vai resolver o que tem que resolver lá e vai vir embora. Eu vim embora morar em Rio das Ostras, né, numa kitnet, depois Deus mudou o quadro, mudou a situação, e hoje, pela misericórdia do Senhor, tem 3 anos que nós estamos aqui em Rio das Ostras. Glória a Deus. Deus tem seus caminhos, né? Ele tem as suas estratégias. Sim, tem. E é tudo por amor, né? Mas foi muita coisa para mim ficar até aqui. Pode falar se quiser. Foi. Como que foi para chegar até No aqui? decorrer da situação que eu passei, né? A segunda vez que eu passei em situação de depressão, né? Crise de ansiedades, né? O Senhor, eu fiz um propósito com o Senhor. Falei, Senhor, tô indo embora. E vim embora e deixei, né? Deixei uma benção para trás, né? Que era o meu filho mais velho. Mas eu fiz um propósito com o Senhor. E no decorrer desse propósito com o Senhor, eu falei, Senhor, eu estou aqui, mas minha mente está lá em Piabetá, né? Quando a gente, né, ama demais os filhos, né? No filho a gente carrega pro resto da vida. Mas tem situação na nossa vida que é necessário nós deixarmos os nossos filhos nas mãos do Senhor. E quando Deus manda nós deixarmos nas mãos dele, é ele que trabalha, é ele que liberta, transforma, né? E nos dá vitória. Nós não recebemos vitória, né? Assim, só de boca, nós não recebemos vitória só, não, hoje eu quero a minha vitória. Não, há um preço a pagar. Há um preço a pagar e eu vim para esse Rio das Ostras, eu fiquei ali um mês, todo dia com um casal que Deus me apresentou, né? Aqui em Rio das Ostras, inclusive é diaconisa irmã Maureni e diácono irmão
Luiz. Uhum. Deus nos apresentou esse casal e eu caminhava dia e noite, né? Buscava, né? Cavando poço ali com esse casal. E quando foi um dia, Deus, né? Falou: hoje eu dou um basta. Hoje eu mudo essa situação. E ali nós fomos para o trabalho. Eu já tinha ido para o monte de manhã, já tinha ido para a tarde da benção de tarde, e à noite entrei dentro de casa, tomei banho e falei: Vitória, vamos para a oração? Ah, tia, quero ficar. Então você fica aí com a Edilane, que nós vamos buscar mais um pouquinho. E nós fomos, né? E pela misericórdia do Senhor, Deus, né, decretou a vitória, né? E a minha benção pôde vir morar comigo dentro de um mês, Glória a coisa Deus. que, sabe, aos meus olhos assim Ia ser espirituais, né? impossível, né? Ia ser impossível, e Deus mostrou que era tudo no tempo dele, e a minha benção veio morar comigo dentro de um mês, e assim, Deus me completou, né? Mesmo sabendo que eu tinha deixado o meu caçula no Rio, mas meu caçula já estava casado, né? Uhum. Estava guardado pelo Senhor, e Deus trouxe a minha bênção e, né, formou, né, eu, minha filha, né, Vitória, minha filha Edilane, né, que Edilane também é uma bênção na minha vida. Ela veio para a minha casa, assim, posso dizer que foi um sobrenatural. Fui acompanhar minha mãe no Fórum do Duque de Caxias. Uhum. Não esperava da justiça, né, recolher a Edilane, porque minha mãe não tinha condições, né, psicológicas para No caso, é a sua continuar. irmã? É minha irmã, Edilane. Uhum. Para poder continuar cuidando da Edilane. Sim. Edilane foi criada pela minha avó, né? Minha avó veio a óbito e Edilane ainda ficou ainda com a minha mãe uns 9 meses. E nisso, né, a Edilane ia ser, a Edilane ia ser Recolhida recolhida, pelo Conselho Tutelar. ia pelo abrigo, ela ia para o abrigo. E é impressionante que Deus, né, começou a palestrar no meu coração dentro do fórum. Como você vai deixar ela ir para abrigo? E como que você vai pregar o amor? Aí pela segunda vez Deus me provou sobre Outra prova. me provou sobre o amor, né? E eu falei assim: Deus, e agora? Eu trabalho, tenho meus 2 rapazes e eu ainda crio a minha sobrinha. Como eu vou fazer com a minha irmã Edilane? Eu não tinha experiência nenhuma, por ela ser especial, né? Uhum. Ela tem síndrome de Down. E Edilane já estava com seus 38 anos. Falei: eu vou começar do zero. Como, Deus? Eu vou fazer. E eu escutei, né? Deus, ele usa quem ele quer, minha irmã. Eu escutei da boca do promotor: fica com a tua irmã, que não vai faltar nada. Meu Deus. E eu louvo a Deus, né? Porque hoje, pela misericórdia do Senhor, minha irmã está com 46 anos, ela veio para minha casa com 38 e não tem faltado nada mesmo. Deus tem Glória a suprido tudo. Minha irmã não tinha benefício, né? E ali tive que abrir mão, né, do meu trabalho, abrir mão, né, da nossa vida pessoal, que eu viajava muito, né, para as igrejas, viajava, né, fazendo missão. Mas alguém falou para mim assim: ah, agora você vai ter que parar. Aí eu falei: Jesus, mas é isso mesmo? O seu propósito tinha falado que eu ia viajar para os 4 cantos. E a minha irmã, né, através dela, a gente vai para o Rio, volta, né? Tem viagem, a gente viaja junto, nós duas. Muitas das vezes minha sobrinha não quer ir, fica com meu irmão Leils. E assim, Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. A Edilane é uma filha desde o primeiro dia que ela veio para minha casa. Uhum. Me chama de mãe e eu ganhei mais um filho, né? É, né? Deus dá Deus, ele é graça muito bom, mesmo. dá graça. Glória a Deus por isso. E Marcelita, você comentou, né, que é viúva e tem quanto tempo que você está viúva? E a família, né, que Deus te presenteou com a sobrinha, com a irmã, além dos filhos, a irmã que tem cuidado sozinha em Deus. E uma outra pergunta, a irmã tem algum sonho para o futuro de casar novamente? Sim, estou aguardando, né? Deus, ele nos fez promessa e eu me preocupo muito com a minha sobrinha, minha irmã, mas no tempo certo, no momento certo, ele vai preparar para mim um companheiro, né, que soma comigo, né? Assim, meus filhos já são de maiores, mas eu tenho um zelo muito grande com a obra do Senhor em primeiro lugar. Gosto de estar viajando, gosto de fazer a obra, né? E cuidar das minhas 2 filhas, que é uma joia para mim. Amém. Se é um sonho da irmã, com certeza Deus vai preparar o varão ideal que vai entender o chamado da irmã e ajudar a cuidar da família que Deus deu à irmã. E eu agradeço muito. Se quiser falar mais alguma coisa, quiser deixar uma mensagem para os nossos seguidores, pode ficar à vontade.
Eu quero dizer para nossos seguidores que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena. Ainda que nossos olhos, né, temos visto aí as guerras. E isso é só o princípio da história, né? Sabemos que quando você foca na presença do Senhor, né? Foca verdadeiramente em Cristo, porque muitos têm desistido, né? E Deus, ele não se agrada daquele que é covarde, porque quem é covarde do caminho volta. E a gente pode passar na situação que for, né? Diante de Deus, mas ele nunca nos abandona. E ele, né? Não abre mão de nós. É verdade. Estou muito feliz, muito obrigada mesmo pela disponibilidade, pela essa movimentação toda que a gente fez para conseguir fazer esse podcast. Como eu te falei, foi o próprio Deus que colocou isso no meu coração, porque eu não conhecia essa história. E imagino que deve ter muita coisa ainda que não falamos, sim. né? Mas uma próxima vez pode ficar à vontade. Se a irmã quiser falar mais alguma coisa também, pode ficar à vontade. Quero agradecer, né, também, primeiramente a Deus, né? E pela misericórdia do Senhor, se hoje eu sou uma serva, né, assim nos caminhos dele, né, suportei muita afronta, muita situação difícil. Eu agradeço, né, a minha tia Wanda, que, né, desde eu novinha vem me orientando, é minha mãe na fé, né? Agradeço a Deus pela vida dela também. Glória a Deus, sempre tem alguém que Deus levanta, né, para nos sustentar em oração. E eu fico muito grata que Deus continue abençoando a sua vida, continue fazendo a obra de Deus, porque tem sido visto. Eu sou uma que vi sem conhecer de perto. E eu fico muito grata mesmo, muito feliz pela irmã ter tido essa disponibilidade, confiar também no nosso trabalho, e porque é um canal que está começando ainda, né? Muitas pessoas às vezes não quer participar de uma coisa desse nível, mas eu sei que foi para a glória de Deus e é Ele que instrui. Amém. Muito obrigada mesmo. Amém.